Hello, tripulação! Sabe aquela coisa de vou fazer uma pós-graduação, quero me especializar? E se eu fizer isso lá fora no exterior? Bom, não funciona bem assim, porque lá fora não existe pós-graduação. Ou melhor, não existe pós-graduação como a que você está pensando. Se você ainda não me conhece, eu me chamo Vivi Brenaisen, sou fisioterapeuta e especialista em internacionalização da carreira na área da saúde. E nesse canal você encontra muito conteúdo de como ir para fora, viver experiências no exterior através da sua profissão na área da saúde. Então já se inscreve no canal e vem comigo. E no vídeo de hoje a gente vai falar sobre pós-graduação no exterior. A gente sabe que aqui no Brasil nós temos dois tipos de pós-graduações. As pós-graduações lato sensu, que são aquelas graduações que duram geralmente um ano, que você tem aulas um final de semana por mês, aquelas aulas intensivas, sexta, sábado, domingo, enfim. Mas a gente também tem as pós-graduações stricto sensu, que são os mestrados e os doutorados que você precisa aplicar para um programa, ir para uma universidade, defender uma tese, fazer uma pesquisa. Lá fora funciona um pouco diferente do que aqui no Brasil. Lá fora é muito comum as pós-graduações stricto sensu. Detalhe, stricto sensu é um nome dado pelo Brasil. Você não vai escrever stricto sensu para encontrar essas pós-graduações lá fora. Mas não é tão comum as pós-graduações lato sensu. Então, no vídeo de hoje a gente vai falar sobre as stricto sensu, que são as pós-graduações que existem lá fora e existem aqui no Brasil também. Existe uma variedade de pós-graduações de categorias de mestrado e doutorado lá no exterior. Porém, as mais comuns são o MSc, que é o Master of Science, e o PhD, Doctor of Philosophy. Essas duas opções, gente, são bem parecidas com as opções que a gente tem aqui e é o que a gente chama de mestrado acadêmico e doutorado acadêmico. No caso do mestrado, o MSc, a gente tem um curso que dura de 2 a 3 anos, normalmente, e você precisa desenvolver uma tese, uma pesquisa e defender. Isso funciona tanto aqui para o Brasil como lá para fora. Ou seja, o tempo do mestrado lá fora, ele costuma ser o mesmo tempo do mestrado aqui no Brasil. Porém, existem alguns programas de mestrado que são chamados de mestrados profissionalizantes. Esses mestrados, eles podem durar apenas um ano, por exemplo. Você vai encontrar programas desse tipo, principalmente lá na Europa, né? Países como Inglaterra, países como Suíça, países como França, Espanha, Portugal. Então, são programas de mestrado. Você vai fazer uma tese, você vai criar pesquisa, mas o foco principal dele é na prática clínica. Em alguns casos, esses mestrados que são profissionalizantes, eles podem ser chamados, por exemplo, de Master by Thought. Ou seja, mestrado por ensino, mestrados que não são exatamente por pesquisa. Lembrando, apesar de ter pesquisa, o foco é na parte clínica. Então, esses mestrados muitas vezes funcionam como as pós-graduações lato sensu que a gente tem aqui no Brasil. Dura um ano e o foco dele é na parte de prática clínica. Então, você aprende muito mais sobre o atendimento com o paciente do que exatamente como ser pesquisador. No caso do doutorado, a gente aqui no Brasil não utiliza o título de PhD. Inclusive é um termo que surgiu lá no Reino Unido, mas aqui no Brasil a gente não adota essa nomenclatura. A gente simplesmente fala que a pessoa é doutor ou doutora ou a pessoa tem doutorado. Mas lá fora, quando você entra num curso de doutorado, você está num curso de PhD, doutor em filosofia. Esse curso dura de 4 a 6 anos, exatamente como o doutorado que a gente tem aqui no Brasil, e ele vai te levar, digamos assim, ao topo da sua carreira como acadêmico e pesquisador. Depois do PhD, a gente só vai ter o pós-doc. Só que o pós-doc, ele não é um título e não existe um programa de pós-doc com matérias, com disciplinas para você estar cursando, como acontece com mestrado e doutorado. O pós-doc, ele funciona muito mais como um estágio para você, como pesquisador, receber novas experiências do que exatamente como um programa que te leva a um título acadêmico. Mas é claro que uma pessoa que tem vários pós-docs tem muito mais experiência em pesquisa do que alguém que acabou de terminar o doutorado. Existe também muita confusão, porque falam por aí que o fisioterapeuta em países como Canadá e Estados Unidos é mestre, é doutor, já sai com doutorado. Isso, na verdade, não existe.
porque o programa de fisioterapia, ele funciona completamente diferente do que os programas de mestrado e doutorado que a gente tem aqui no Brasil. Então, se você quer se formar como fisioterapeuta nos Estados Unidos, completar toda a graduação lá, como os americanos fazem, você vai cursar uma graduação chamada Doctor of Physical Therapy, que é completamente diferente do PhD que a gente acabou de falar. Então, DPT, Doctor of Physical Therapy, é uma coisa, PhD, PhD, doutor em filosofia, é outra coisa completamente diferente. Um te leva para o título de fisioterapeuta e o outro te leva ao topo da sua carreira como acadêmico e pesquisador. A mesma coisa acontece no caso do mestrado. No Canadá, a graduação de fisioterapia é chamada de Master of Physical Therapy, então MPT, que é completamente diferente do MSc, que é o Mestre em Ciências, MSc. Dito isso, é importante que você saiba que, sendo fisioterapeuta formado no Brasil, você não precisa passar pelo curso de DPT nem pelo curso de MPT para poder atuar naqueles outros países. Para atuar nesses países, basta você passar pela validação do seu diploma. E no caso de um doutorado ou um mestrado, você não precisa fazer nenhum tipo de validação para aplicar para estes programas. Toda a aplicação é feita online daqui do Brasil, você não precisa estar lá e você consegue ir com bolsa de 100% ou mais que 100% para cursar todo o seu programa lá. Então, passar os 2 anos de mestrado nos Estados Unidos, no Canadá, na Europa, ou os 4 a 6 anos de doutorado todinho lá fora. Uma outra opção é você fazer o mestrado ou doutorado sanduíche. Você começa aqui no Brasil, termina no Brasil, mas uma partezinha do seu programa você faz em outra instituição no exterior. Então, se você tem o sonho de fazer mestrado, doutorado, estágio, voluntariado ou viver qualquer outro tipo de experiência na área da saúde no exterior, você está no lugar certo. Toca aqui na descrição desse vídeo para poder saber mais como é que você consegue conquistar isso. E se você quer ouvir histórias de pessoas que agora em 2024 já conquistaram as suas vagas no exterior, toca no vídeo que vai aparecer em algum lugar aqui dessa tela neste exato momento. Se você gostou desse vídeo, já deixa o seu like, deixa aqui embaixo nos comentários temas para os próximos vídeos para eu poder pegar as indicações de vocês e não esquece de se inscrever no nosso canal. Até o próximo!